Bom, agora no terceiro bloco, nós falamos um pouco sobre robótica lá no segundo, e vamos falar mais um pouquinho do cenário da educação. E eu vou começar com o Lucas, né? E eu vou perguntar para ele, Lucas, qual é o cenário mais otimista e pessimista da volta às aulas? Porque assim, a gente está vivendo um momento de pandemia, é uma incógnita, nós não sabemos quando voltamos, como vai ser, né? Então eu queria saber de ti, qual é o cenário mais otimista e pessimista da volta às aulas? Depois o Alexandre vai falar um pouquinho também. Eu acho até que eu vou deixar para o Alexandre falar mais aí, porque eu Então, não então tenho vamos lá. muita noção assim de como é que vai ser um Vamos cenário passar, otimista e vamos passar pessimista, então. né? Então eu vou falar Pode então ser? para o Alexandre. Alexandre, Uhum. qual é o cenário mais otimista e pessimista da volta às aulas? Então, Fabiano, cara, bom, a gente está falando hoje, dia 4 de julho, né, de 2020. Nós estamos falando aqui, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Cara, no início, lá em março, quando começou essa história toda, eu acreditava que ali, abril, maio, a gente estaria retornando. Eu estava bem otimista naquela época, né? Então, foi passando o tempo, os casos foram aumentando, né? Essa é uma doença do pouco que a gente já conversou, né? A gente não conhece bem ela ainda, então vai ser aprendizagem na praxis, né? Vai Não ser na tem nem, prática. não A tem gente não nem, tem não tem nem resposta para tudo. vacina. Não tem nem É, vacina. não Pô. tem Não tem vacina, uma prevenção nem nada. não tem Pode tratamento ainda. não Não tem tem tratamento. tratamento. A única ferramenta que nós temos é o isolamento social, né? Então, A única coisa que eu peço aos meus ouvintes, senhor e senhora nerd, menino e menina nerd, que não usem cloroquina, por favor. Porque cloroquina, ela dá efeito colateral, tá? Isso já foi pesquisado, gente. Dá efeito colateral, ela ataca fígado, para quem tem problema cardíaco, ela pode atacar, dar um infarto, enfim, os rins, enfim. Ela é uma doença, ela é um remédio para malária, não é para não, Fabio, Covid-19. sendo um médico que oriente, eu até entendo, mas sendo um político que chega na televisão e orienta isso, é no mínimo complicado. de se refletir, né? É. Um político chegar e orientar, se for um médico é uma coisa, o cara estudou 6 anos, fez residência e etc. Agora, chegar um político na televisão e dizer que tem que tomar, aí a gente tem que ficar de olho atento, né? De olho, exatamente. Né? Mas, então, assim, o cenário otimista naquela época eu tinha mais. Eu achava que a gente voltaria ali por maio, né? Bom, a gente está em julho, né? Iniciamos julho aí e a gente não tem uma previsão exata. Bom, a previsão, falando aqui, né, do estado do Rio Grande do Sul, eu acredito que a gente possa retornar talvez em setembro, né? Obviamente, retornar não é o retornar ao normal, né? Retornar ao novo normal, né? Que vai ser novo normal. da turma, né? Então vai, tipo assim, das 8 às 9 vai a turma do sexto ano, vai um pedaço da turma, e das 9 às 10 vai a outra metade, né? Então, eu acredito que possa ter isso no particular, tá, Fabiano? No estado, eu acho meio complicado no estado. Eu acho que vai demorar um pouco mais, né? Porque normalmente o poder público demora um pouco mais. As aulas, Fabiano, estão começando agora no poder público aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente está dando aula. Eles não tinha aula, não tinha aula. Não tinha aula antes. Eles estavam sem aula, cara. Os alunos estavam sem aula. Então, o que é muito triste de pensar, né, Fabiano? Porque o poder público, né, cara, por mais que a gente saiba que é um volume gigantesco, né, ainda eu acho que a defasagem entre o público e o privado é muito grande ainda, cara. Isso é muito triste relatar isso, mas é uma evidência, assim, né? Só uma constatação mesmo. E foi uma doença, um vírus, né, o Covid-19, que pegou todos os desprevenidos, né? Tanto escolas, como alunos, como famílias, né? Os teus ouvintes devem gostar, talvez, de teoria da conspiração, né? Nem que seja só pra ouvir, né? Mas, assim, o Bill Gates, cara, tem no Netflix isso. O Bill Gates, o ano passado, em setembro, outubro ali, ele tem uma fundação, né? Ele e a esposa dele, que é a Melina. Ele tá falando, cara, joga no Netflix lá, um documentário sobre o Bill Gates. Ele falava sobre uma possibilidade de um vírus e tal, de forma mundial, que nós gastaríamos bilhões de reais se caso nós não tomássemos medidas preventivas ou fizesse uma vacina meio que universal, uma coisa desse sentido, né? Então, assim, é no mínimo para a gente refletir sobre isso mesmo, né, mas o Átila Ilamarino, que foi o que alertou esta doença, né, da Covid-19, ele é biólogo, ele é mestre, né? O canal dele é o Nerdologia, né? Parecido até com o teu, né? Ele é do Nerdologia. Ele até participa de um programa que eu gosto de escutar, que é o Jovem Nerd, né? E perguntaram,
né, fizeram um programa sobre o fim do mundo, o apocalipse, e perguntaram para ele, vem cá, qual é, assim, o que pode destruir a humanidade? Qual é uma bactéria, um vírus, algo assim que pode destruir a humanidade? Aí ele exatamente falou, exatamente com essas palavras, uma gripe. Assim, uma gripe, né, uma mutação, né, de um vírus mutante pode ocasionar uma pandemia e pode matar muita gente. E ele foi um que chegou e previu, ele fez uma previsão sobre isso, que ia haver muitas mortes, né, que ia ter muita gente morrendo, e aí eles teve toda uma parte técnica que não me vem à memória agora, né. Fabiano, assim, são duas coisas, eu acho, isso aí, né, cara? Talvez com uma gripe eu acredito que não, né? Eu acredito que, assim, quando chegou os portugueses aqui no Brasil e tal, os índios não tinham imunidade, realmente, né, dizimou de uma forma extraordinariamente grande. Mas sempre alguém cria resistência, de uma certa forma, eu acredito muito nessa questão da imunidade e tal, e tanto que tem pessoas que estão tendo, né, que é a grande maioria, hoje, as pessoas que morrem, né, as taxas estão na faixa de 3 a 6%, né, de pessoas que morrem com o vírus, né, de fato, que precisam do respirador e que avançam para um quadro grave da doença de respiratório e tal, né. Então, eu acho que nós ainda temos um conjunto de defesas ali que estão funcionando. O grande problema é que essa doença, cara, como a gente não tem a vacina ainda, ela é desconhecida, bateu um certo pavor em todo mundo, e a gente teve um impacto muito grande na economia, né, cara? E eu super entendo, Fabiano, por mais que eu sou a favor da vida em primeiro lugar, mas por mais que eu concorde com a vida em primeiro lugar, eu tenho certeza que tem pessoas pessoas autônomas, cara, que trabalham, né, assim, de uma forma que não tem uma carteira assinada, uma certa estabilidade, cara. Eu entendo a necessidade do cara ficar parado com 600 reais, Fabiano. Com 600 reais, o cara que é pai de família aí, que tem um filho, 2 filhos, cara. Cara, a gente sabe que é inviável. Com 600 reais, cara, o cara pagar o aluguel, pagar o financiamento e tal. Então, a gente não pode dissociar a doença de um ponto de vista econômico, sabe? Eu entendo as pessoas que necessitam sobreviver. Esse é um dos maiores problemas, né, que eu acho que tem a ver com a adaptação do sistema como um todo, né, para a pandemia. E aí tu tem, por exemplo, tem países que cancelaram o pagamento de aluguéis por alguns meses, tem a distribuição da renda básica emergencial, tu tem até gente, por exemplo, que propõe uma mudança na semana, são 4 dias de trabalho, 10 dias de isolamento social, né? E assim, né, a grande questão não houve, para não mudar muito o sistema, a gente meio que empurrou com a barriga, foi muito otimista, e, bom, agora a gente está sofrendo, assim, a consequência, né, de ter passado 3, 4 meses num isolamento social. O Rio Grande do Sul teve um bom isolamento social pelos estudos da UFPEL, né, porque a gente conseguiu atrasar o início da pandemia aqui em 2 meses, né. Sim, e o isolamento foi bem cedo também, né. Foi bem cedo, a gente conseguiu atrasar o início, né, o problema é esse atraso do início não conseguiu segurar os platôs, né. E aí agora a gente está vendo. Hein, Lucas? Exatamente. Eu acho que olha só, nós tivemos em relação à Europa, em relação aos outros países do mundo, nós tivemos muito mais tempo para se preparar, né, cara? E conseguir respirador e conseguir leito. O grande problema, a discussão que se deve, na minha visão, do ponto de vista político, a grande discussão é a quantidade de leitos e respiradores. Né? Então, eu acho que essa que é a proporção que a gente pode abrir ou não, reabrir, né, a economia, porque se tiver respirador suficiente, obviamente, mas nós não conseguimos, né, cara, mesmo com 2 meses em relação à Europa, à China, né, de preparação, a gente não conseguiu, assim, nós tivemos um bom resultado, como o Lucas falou, do ponto de vista de atrasar um pouco, né, porque a gente fez um certo isolamento, na faixa de 50%, 55% de pessoas ficaram em casa, segundo as estatísticas, aquelas lá que eles estão pegando o celular, né, das pessoas, mas, por outro lado, eu acho que a gente não conseguiu, assim, ainda já tá... Pô, nós estamos falando em lockdown aqui em Porto Alegre, né, cara? Então, cara, o lockdown é a pior dos mundos, né, cara? Tem que fechar a farmácia. Há 1 ou 2 semanas atrás, a usina do gasômetro estava completamente aglomerado. Né? Tem corte de linhas de ônibus também, que é uma coisa absurda de ser feita, fechamento do Instituto de Medicina da Saúde Familiar também aconteceu. Então, assim, a gente fez algumas coisas certas, a gente se atropelou em outras, e a adaptação como um todo, esse é o problema, né? Porque, na verdade, para muita gente, para mim também, acho que a gente caiu num conto, assim, de um certo otimismo, né? Não, a gente mantém essa semi-quarentena, esse isolamento social, que daqui a 2 meses está tudo de volta, está tudo voltando, reabrindo, né? Aí agora a gente... Pode falar, Lucas, a gente vê até a China, por exemplo, eles estão fazendo proposta de levar as crianças para a escola com EPI,
e lá eles têm capacidade industrial para produzir esses EPIs, mas também não tem certeza, né, se isso vai funcionar. E aí nós tivemos aqui também com essa questão de colocar leitos e os aparelhos respiradores, que ele é um respirador especializado, né, para isso. Já estavam fazendo até superfaturamento, né, cara, em cima disso, cara. Esse é um ponto que a gente pode até discutir sobre a robótica, né, cara? Que a USP, se eu não me engano, em conjunto com outras empresas privadas e tal, eu acho que é aí que tem que ter a parceria, cara, da universidade. O Lucas pode falar isso até com mais propriedade que eu. Cara, eu acho que a universidade tem um certo distanciamento social, Fabiano, nas questões fundamentais da sociedade. Eu acho que a gente acaba muito mais, eu tô fazendo uma crítica mesmo, tá? Da academia, a gente fica, às vezes, meio burocrata, assim, e eu digo nós, universidade, faculdades e tal, e não ajuda concretamente na ponta. A ponta, para mim, é a sociedade, tá? Em resolver problemas reais. E aí, recentemente, os respiradores, que é o que tu falava, tá na faixa de 50 mil reais, teve alguns de 200 e tantos mil reais, né? Nós não temos a capacidade, como o Lucas falou, da produção industrial. Né? Na década de 80, o Brasil era maior do que a China em PIB, e hoje nós estamos 6, 7 vezes menores do que ele em PIB, né? Então o Brasil deixou para trás, né? Tanto um parque industrial que poderia estar hoje nos ajudando, né? E por outro lado tem algumas incipiências da USP, né? Fez um respirador lá, claro que tem que passar por uma quantidade de protocolos, né? Porque a gente sabe que o respirador não é um produto qualquer, né, Fabiano? Ele precisa ter exatamente uma capacidade sem ter erros, né? O mínimo zero de erros, né? Porque se ele parar, se por qualquer momento a respiração aumentar ou diminuir, tu pode dar uma parada cardíaca no paciente e ele pode morrer se travar o sistema, né? Não tem como travar, então tem que ser um equipamento com redundância. Não é tão simples fazer um respirador, né? Por isso que ele é caro, né? Precisa de uma. Mas a USP apresentou lá um projeto de 2 mil reais, cara. Né? Então, olha a robótica, vamos pensar na robótica de 2 mil reais. Né? Apresentou um projeto com a engenharia lá, os pesquisadores, né? Olha a importância da pesquisa no Brasil, né? Que o governo federal, o CNPq, trancou uma quantidade enorme de bolsas do CAPES do CNPq, né? E olha como é fundamental, a gente depende da pesquisa no mundo para conseguir a vacina, né, cara? Né, cara? Um respirador que custa 50 mil, a pesquisa nas universidades estão um custo de 2 mil. Uma solução muito mais barata, claro. Com certeza, um custo muito menor, né, cara? Talvez não tenha todas as opções, aí eu não posso criticar porque eu não li profundamente, eu não conheço profundamente o equipamento que é vendido para nós aqui, que vem da China, né, que é um equipamento de alta tecnologia, sem dúvida vai ter uma quantidade gigantesca de regulagens e filtros ali, né, o paciente mais grave, precisa da respiração, a idade, deve ter um monte de parâmetro ali importantíssimo que tem que ser feito, e deve ter uma redundância, né, porque se queimar alguma coisa, ele corrige, deve ter um conjunto enorme de características que o equipamento desse precisa pela precisão que ele tem e da importância que ele tem, porque de fato é uma vida, né? Sim. Não é uma cadeira de roda que o cara vai, né, empurrar com a mão ali. Ele é um equipamento que, se parar de funcionar, ele mata o cara. Né? Então, a robótica, mas aí eu vi projetos até com Arduino, assim, claro que o Arduino pode gerar uma falha, né, Fabiano? Porque uma plaquinha dessa aqui, cara, hoje, tu pode ter um equipamento desse aqui, Fabiano, que é para fazer a robótica, custa hoje na faixa de 50 reais, cara. É baratíssimo. Perto, né, do que ele pode oferecer de ligar, desligar, ligar. Não só o LED, tu pode ligar o motor que vai ligar lá o respirador, né? Fazer aquele movimento ali de tirar a pressão e botar pressão, né? Então, eu acho que a robótica tem que estar nessa linha aí, nesse conjunto de soluções de verdade. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, né? Até o Alexandre já puxou aquela questão, né, dos impactos no retorno das aulas de aprendizagem e emocionais, né? Até se vocês quiserem concluir, né? Quais são os impactos no retorno das aulas de aprendizagem emocionais, assim, o que pode acarretar isso? O que pode acontecer? Quer falar? Pode falar, Lucas. Eu acho que, assim, sendo otimista, né, a gente pode pensar, do lado mais otimista, assim, né, que a gente está tendo um período muito grande de experimentação, de novas tecnologias e tudo mais, né. Então, por exemplo, eu conversei com alguns diretores de escola que me disseram que eles todo o corpo docente está aprendendo a usar o Google Drive para compartilhar documentos, né. Então, os documentos das escolas vão ser colocados online. Que é bastante interessante, assim, né? Então, a gente vai ter alguns impactos, a gente vai ter positivos, né? Assim, algumas experimentações, né? Agora, assim, é muito difícil dizer quais são os impactos gerais, assim, porque a gente está no meio da pandemia, já são mais de 60 mil mortos, né, na pandemia, então
a gente não sabe muito bem como é que o país vai estar ao final dela, né? Provavelmente vai ter uma depressão econômica, né? Sim. A cada dia são mais de 1.000 pessoas morrendo. Cada dia são mais de 1.000 pessoas morrendo, né? Então a gente está numa. E assim, né? A gente tem respostas e faltam algumas outras respostas, assim, né? Digamos assim, uma união nacional por um combate ao Covid, né? Por um lado, a gente tem as nossas burocracias, né? Eu estava olhando aqui, a Anvisa, ela largou os guias de regularização para o desenvolvimento dos respiradores só dia 30 de abril, né? Então, demorou um mês, assim, a gente, quando fechou, eu não lembro bem o nome da cidade lá. Alô? Oi, pode falar. Oi. Eu não lembro bem o nome da cidade na China que aconteceu, Wuhan, né? Foi em janeiro. Wuhan. Então, a gente já poderia ter começado lá, né? Bom, Anvisa, como é que a gente vai adaptar o nosso pátio de produção para fazer respiradores no Brasil? Quais são os guias, etc, né? Não foi feita uma previsão, né? Não foi estudado antes, né? E uma união mesmo nacional, né? Essa coisa assim, claro, porque por um lado assim, a gente sempre acaba batendo um pouco, né, nas coisas assim, né? Vamos chegar no final agora a gente está falando dos professores. Os professores estão passando por esse curso, por essa mediação, por esse aprendizado, né? E aí fica um pouco assim, mas por que não tivemos isso antes, né? Por que não teve uma política geral de ter isso antes, assim, para quando entrar esse momento, bom, o pessoal já saberia como lidar, já teria as estruturas do EAD prontas, né? Falta uma certa coordenação. E aquela coisa assim, existe uma, como disse a professora Tamara Bittencourt, existe uma produção científica em cima do ensino à distância, só que não é colocado em prática, sabe? Não é o segundo plano, entendeu? Vai ter que acontecer. Bom, então a gente tem que ter um plano, né, para saber como é que nós vamos adotar o EAD, como é que é a pesquisa, onde a gente vai se basear, onde é que vai ser, onde é que a gente vai ser, onde vai ser a fonte para isso. E não teve. Fábio, aí que eu digo. Aí que eu digo, só para contribuir com vocês, aí que eu digo, Fabiano, a professora Patrícia Beara aqui, que é uma das referências na pesquisa do ensino à distância, cara, no Brasil, é da URGS, é daqui, né? E aí que eu digo, eles têm uma plataforma que é chamada do Roda, que é parecida com o Moodle, que é uma plataforma de ensino à distância, e, cara, eu não vi essa sinergia funcionar, sabe? E aí é nesse ponto que eu acho que a academia tá longe da sociedade, é por isso que existe essa crítica em relação à universidade, né? Que a gente não consegue se conectar, cara. O Lucas participou de uma formação de professores, cara, extraordinária, de um projeto da URGS, que formava professores com a robótica essa do Arduino, que é uma robótica mais com baixo custo, né, de uma robótica livre, do ponto de vista do código, né, não tem um detentor. Né, qualquer pessoa pode ir fabricar essa plaquinha aqui, que é do Arduino, né. Então, o Lucas pode até depois contribuir com essa questão. Então, eu acho que essa dissociação que a gente tem, cara, da universidade com a sociedade, que é o que eu acho que, às vezes, de vender isso, de chegar na ponta, né? Ficar com artigo, só produzindo artigo acadêmico, que é fundamental e importante, mas trazer isso para uma linguagem popular, trazer isso para soluções populares, soluções reais. Eu não sei, Lucas, o que tu acha sobre isso, cara? Pois é. Eu fico pensando um pouco, não sei se vocês viram aquele filme Contágio, de 2011, lá, que pandemia, que é bem recomendado. Assim, é meio forte, né? Mas eu acho que é meio engraçado, assim, ver aquele filme e comparar com a nossa situação, né? Porque qual é a ideia daquele filme? Haviam planos, haviam instituições, o CDC, nos Estados Unidos, né? Como o filme americano, o Centro de Controle de Doenças, que ele vai fazer a triagem, eles vão procurar, eles vão coordenar as vacinas, eles vão distribuir alimento para a população, né? E quando a gente vê o que aconteceu nos Estados Unidos, foi vamos jogar os planos para cima, não vamos ter uma união nacional, vamos até fingir, em alguns casos, né, ou ignorar a própria pandemia, o combate à pandemia, né? E aí a gente fica entre essa, né, um ideal que tem planos e que a gente vai conseguir seguir eles transversalmente e uma realidade que não, né? Assim, por exemplo, tem muitos professores nos últimos anos que eu acompanhei que estão trabalhando com tecnologia na sala de aula, né? Que eles já sabiam fazer exposição de fotos do celular, que eles já estavam trabalhando com curta-metragem no YouTube, que já faz um trabalho de pesquisa integrado com edição de páginas no Wikipédia, que eles já tinham um trabalho assim com os alunos de ensinar segurança da internet. Até casos assim que os professores acabam tendo que trabalhar com a tecnologia sem que eles quisessem trabalhar, né?
que é o caso, por exemplo, de briga na aula por causa de WhatsApp, ou por grupo de WhatsApp, assim, são coisas que, dos nossos tempos, assim, né, que já estão aqui. E, assim, a gente vê milhares de iniciativas, né, o Brasil, por exemplo, teve uma iniciativa do projeto de um computador por aluno, né, o Brasil tem a Olimpíada Brasileira de Robótica, então a gente tem um monte de coisa, né, mas, assim, a transversalização é que sempre é o problema, né. Então, assim, como é que a gente cria esses grandes projetos e como é que a gente faz com que os planos sejam seguidos, né? Porque daí a gente está falando de algum plano e, de repente, bom, a primeira coisa que vai ter é a mesma coisa com o superfaturamento dos respiradores. A gente tem que comprar respiradores, esse é o nosso plano. Aí, de repente, a gente está falando, mas superfaturar nos respiradores não deu certo o negócio, né? Então, assim, ainda existe uma... E aí eu não vou dizer porque, bom, eu não entendo muito de política pré-anos 2000, né? Mas parece que existe uma falta, assim, né, de um know-how político, de uma amarração, assim, né, de uma capacidade de atuar em conjunto, né? E aí fica isso, né? Bom, a universidade está faltando. Sim, está faltando. Falta a universidade atuar mais em conjunto com as empresas. Aí, quando tu vai tentar criar alguma coisa para atuar, metade dos professores estão muito preocupados com publicação e não tem tempo para isso. A outra metade acaba batendo uma burocracia que não existe. Depois tu tem que chamar os empresários para dentro das universidades, né? E aí é cada um por si, assim, né? Começa. Olha que interessante. Isso eu acho que só pegar o gancho, Fabiano, tu conduz aí, tá? Porque a gente, eu falo muito, então tu pode me podar aqui. O programa é de vocês, cara. Pode falar, fica à vontade. Depois eu vou fazer uma pergunta ligando isso aí. Fica à vontade. Eu acho super interessante esse ponto que o Lucas está falando, cara, porque a gente tem também um distanciamento. A gente tem um olhar muito crítico, às vezes, da parceria entre a universidade e o poder privado, né? Claro que a gente tem que ter as ressalvas necessárias, porque a gente vive no sistema capitalista e a visão de uma empresa é lucro, ponto final, tá? Mas, por outro lado, eu acho que os americanos lidam melhor com esse tipo de coisa, cara. Como, por exemplo, a internet se criou de um ponto de vista militar americano e depois, olha as empresas do Vale do Silício e quanto que gera de renda, né? Nos Estados Unidos, hoje, meu irmão mora na Califórnia, cara, pô, lá tem YouTube, tem Facebook, tem Twitter, tem uma quantidade gigantesca de empresas de tecnologia. O Facebook nasceu com o Mark Zuckerberg dentro de Harvard, né? Então, brasileiro, eu acho que essas parcerias entre a universidade, cara, e o poder privado, elas devem, obviamente, de um ponto de vista ético e moral, né? Talvez seja difícil isso no Brasil, mas eu acho que ainda falta muito isso aí, cara, essa parceria aí. Né? Eu acho que é um gap que a gente tem aí que ainda não está resolvido no Brasil, é algo que a gente tem que resolver. E eu acho importante isso aí, cara. Eu concordo com vocês. Eu acho que essa parte dos empresários com as universidades, eu acho bem importante isso aí. A gente tem, para te dar um exemplo, vou te dar um exemplo concreto, tá, Fabiano? A Robeduc, que é essa empresa que eu represento aqui em Porto Alegre, ela nasce 15 anos atrás de uma startup dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cara. 2 professores atuais lá da pós-graduação, lá do mestrado, doutorado lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, criaram essa empresa chamada Robeduc a partir de pesquisas pequenininha numa startup dentro da universidade, que aí foi gerando cada vez mais pesquisa, né, desde o infantil, desde os 3 anos de idade até o ensino médio, o posterior, Sim. Né? Então, olha essa parceria que extraordinária. O Robô Inbox, esse que eu mostrei aqui, cara, esse aqui, ó, esse produto aqui nasceu dessa empresa, né? Então, uma solução, né, robótica no ensino à distância, que parecia utópico há 5 anos atrás, hoje é o novo normal, né? Então, essas parcerias têm que existir, cara. Tem que existir cada vez mais, assim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, meio um pouco polêmica. Vou perguntar para o Lucas, tá? Vamos ver se o Lucas me responde essa questão. A professora Tamara disse que as tecnologias estavam aí já, há bastante tempo, né? E a professora Tamara vai me processar daqui a pouco. Mas ela sabe que eu gosto muito dela e ela é assim, ó, craque nessa questão da educação. É uma parceira, né, cara? Muita gente conversou aí, né, Fabiano, com ela aí. Se ela estiver me escutando, mandar um abração para ela, tá? Ela tá fazendo um baita trabalho nesse período de pandemia aí, tá? Abraço para ti, Tamara. Nós estávamos atrasados no uso das novas tecnologias? Olha, eu vou dizer assim que se tu pensar globalmente, quiser comparar o Brasil com os Estados Unidos, com China, com a Alemanha, com outros países, a gente até poderia dizer... A gente até poderia dizer que nós estamos atrasados, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar na história brasileira. Sim. A gente tem que lembrar que antes da década de 90...
Se hoje o Brasil, 30% do Brasil não tem acesso à internet, antes da década de 90, 30% do Brasil não sabia ler, né? Assim, a Verdade. alfabetização brasileira começa na década de 90 geral, assim, e teve uma série de projetos que foram tentados e caíram e quebraram as pernas. A questão da tecnologia, o Laboratório de Estudos Cognitivos aqui da URGS, ele é da década de 80, de 70. A professora Leia, que já está aposentada agora, uma lenda, né, cara? Ela adora contar a história, assim, de como ela teve que fazer umas amizades com alguns generais aqui de Porto Alegre para poder ir até a Argentina para pegar computador lá e trazer, porque na época da ditadura militar o Brasil não podia importar computadores, né? Eram tecnologia. Os militares eram nacionalistas, né? Eu não lembro do nome, assim, tinha uma lei de reservas tecnológicas, então computadores tinham que ser desenvolvidos do zero no Brasil. Essa era a ideia deles. Eles eram muito pro álcool, né, cara? O etanol foi uma criação militar da década de 80, né? Os militares eram muito bons, cara, em pegar... Eles eram nacionalistas, americano. Eles eram muito bons em pedir empréstimo norte-americano, mas questão científica eles não gostavam muito, não era muito assim, é uma história. Imagina, tu quer fazer uma pesquisa com tecnologia de informática na educação e tu tem que primeiro convencer o general, depois abrir uma engembra para tu ir até a Argentina e conseguir os computadores para trazer no Brasil, para o Brasil, né? E esses computadores não iam ser nem patrimoniados na URGS, né? Porque não pode ser da URGS, né? Então, assim, a gente está falando assim que o Brasil tem uma história mesmo e, assim, acho que dizer que a gente está atrasado no uso das novas tecnologias é não olhar para o professor, é não olhar para os pesquisadores, é não olhar para as indústrias brasileiras. Tem o Robô Eduque, uma empresa, tem várias outras empresas também que surgem de robótica educativa, e aí a gente tenta fazer algum projeto, daí algumas empresas não conseguem achar um modelo de negócio que funciona no Brasil, porque tem desigualdade, porque tu não vai conseguir vender para todo mundo os computadores, né? Acho que o maior exemplo, assim, talvez seja a entrada do um computador por aluno, né? Que são esses laptops educativos que tinham aqui no Brasil, que foram 10 anos atrás eles queriam fazer. Eles eram na faixa de $100, eu acho, na época. O computador de $100, né? O computador de $100 ele foi produzido pelo Nicolas Negroponte na empresa chamada LPC, uma ONG, né? Uma organização que produzia esses computadores e vendia. Eles queriam vender para o Brasil, queriam botar no Brasil. Então, eles conseguiram importar uns 100 computadores, levaram para algumas escolas aqui no Brasil, fizeram os testes, e depois de um tempo, assim, chegou a hora do governo fazer. E aí o governo disse, bom, agora a gente vai fazer isso em massa, né? Vamos começar a ter escolas que todo aluno tem um laptop. Aí abriram aquela licitação, daí a Intel aparece, e daí no final a Intel desenvolve um computador para participar dessa licitação. Elas conseguem oferecer um computador mais barato, mas que não foi construído e não foi ensinado os professores a usarem esse computador educativamente, né, como foi o LPC. E daí depois aparece a CCE, consegue ser a empresa que vai pegar esses computadores construídos e distribuir para o Brasil, né? E aí a CCE produz por um tempo, mas depois não consegue mais nem dar suporte técnico para as empresas, porque não tem uma garantia. Em que ano essa produção da CCE? Nossa, acho que é de 2008, entre 2008 e 2010, assim. Eu sei que eu comecei a trabalhar na segunda etapa, que foi em 2010, né? Que foi a etapa que 300 escolas receberam um computador por aluno, né? Então foi no final de 2010. E ao final de 2011 a gente já não tinha mais suporte técnico para os computadores, né? Porque o governo não ia ampliar, ele deixou para os estados, aí nem todos os estados iam ter dinheiro para pagar. O Rio Grande do Sul decidiu trabalhar na fronteira com o computador por aluno, né, que é o projeto Província de São Pedro, eu acho o nome. E aí a gente, de repente, tinha um número crescente de computadores quebrados que a gente não conseguia trabalhar com eles, né? Não tinha o suporte técnico para atender, então. São muitas dificuldades e tem muito a ver, assim, com o posicionamento econômico do Brasil no mundo, né? A gente não tem essas empresas dentro do Brasil, digamos assim, o mercado consumidor brasileiro de consumir eletrônicos, ele não gira uma empresa, um setor industrial de produção de eletrônicos que poderia comportar essas novas exigências nossas, né? Então, assim, a gente tem problemas muito grandes, né? Tu sabe que um desses problemas aí, eu estava até conversando com o meu vizinho, que ele é formado em TI, o cara é fera, ele estava me contando a história do positivo, os computadores positivos, né, os notes positivos, né? Eu tive um, me arrependi, mas tudo bem. Ele estava dizendo que foi na época, ele foi, acho que por esse ano aí, 2008, 2009, que eles não importaram mais notes dos norte-americanos, e aí eles pediram
um investimento, né, um empréstimo BNDES, e aí eles formaram essa indústria do positivo. Então, o que eles aconteciam? Eles pegavam o que sobrava, isso ele me contando, né? Que o que sobrava, o lixo das outras indústrias que tinham nos norte-americanos, traziam para o Brasil. E aí se produzia o positivo. Isso ele me contando. Na época, mais ou menos entre 2008. E aí estragava. Claro, rompia todo o computador. O meu positivo foi assim. Não durou, Lucas e Alexandre. Acho que uns 4 anos. Tive que comprar depois. Tá? Ele é meu ouvinte, o Rodrigo. Mora aqui embaixo. Abração para ti, Rodrigo. Complementando, acho que só essa questão, cara, um projeto, assim como tinha um computador por aluno, tem um projeto também, eu conheci através do pessoal lá da Robeduc do Rio Grande do Norte, que faz parte de um projeto que é um robô por aluno, é o URA. Quem quiser seguir nas redes sociais aí é Projeto URA, um robô por aluno. É underline um robô por aluno, o nome das, quem quiser seguir aí, tá? Também é uma parceria de um laboratório de pesquisa de lá, né? Que fizeram kits muito baratos, assim, tentando assim chegar a R$100 os kits, para que os alunos possam, né, interagir, ter em casa um kit, assim como esse que eu mostrei aqui, né, que é um robô inbox, que é um produto específico, né, vendido separadamente para uma empresa, mas também tem o URA, que é um projeto que eles estão tentando desenvolvendo, tem pesquisa em cima, com as escolas públicas lá no Rio Grande do Norte, né, então há projetos, né, mas ainda é muito segmentado, cara, são ilhas, né, a gente vê ilhas, assim, de bons projetos, de tentativas, assim, mas como o Lucas falava anteriormente, assim, um projeto nacional, é o que eu digo, né, cara, muitas vezes o governo é projeto de partidos, né, e não um projeto nacional de Brasil, exato, de nação, né, não importa qual é o partido que vai estar, é um projeto, não, nós vamos desenvolver o projeto Um Computador por Aluno, ou esse que eu estou falando agora, um robô por aluno. Da União, é um projeto... No partido os caras cortam lá, não tem recurso o ano que vem para isso, né, então... É muito complicado. Se a gente estiver pensando assim, realmente o Brasil vai demorar muito. A gente vai ter excelentes projetos em algumas universidades, em locais, em ilhas, né, em tribos, e em outros lugares uma defasagem muito grande, né? Então, essa desigualdade, cara, que eu acho que esse passo a passo ainda é uma coordenação nacional, né, que dê um projeto nacional. Aí eu acho que a base nacional contribui muito nesse sentido, né? A nova base, a BNCC, né, contribui muito para ter um projeto nacional de educação, né? Uma base nacional comum curricular. Claro que cada escola vai ter autonomia. A escola rural não vai ter a mesma proposta pedagógica de uma escola da capital, como Porto Alegre, por exemplo, ou São Paulo, né? São dois mundos diferentes, porque lá o importante talvez seja a agricultura. Aqui sejam outras questões importantes, né? Mas a base dá uma referência. Eu acho que isso que é fundamental, cara. Nós avançamos recentemente, né? A base entrou em vigor o ano passado para o ensino fundamental, né? A do médio ainda nem está em vigor, né? Então... E assim, eu também queria complementar só antes uma de coisa fechar assim, o bloco, antes de fechar o bloco, o Lucas complementa. Mais uma coisa assim, né, que eu acho que é muito importante a gente sempre pensar e começar a valorizar nacionalmente assim as iniciativas dos professores, das universidades, até das empresas também, né? Todo mundo que está tentando fazer alguma coisa diferente, tentar olhar isso com um olho mais atento, né? Porque o que acontece no Brasil, geralmente, né? Você tem que ter um projeto nacional, mas você tem um governo de um partido, né? Então você precisa ser uma coisa muito aloprada, muito fora da realidade, né? A continuação do um computador por aluno, ela foi meio abandonada, assim, né? Porque uma das ideias era começar a produzir um tablet por aluno. E qual era a grande ideia? Era o governo Dilma, acho que era início do governo Dilma, 2012. Acho que era com a Positiva parceria, não era, Lucas? Que a Positiva é uma empresa brasileira, né? Mas assim, a negociação original era para trazer uma empresa chamada Foxconn para o Brasil. Então, assim, a Foxconn é a maior produtora de hardware do mundo, né? Faz para a Apple. E é uma empresa taiwanesa, mas ela opera muito na China, né? Então, a ideia era essa, vamos abrir uma fábrica da Foxconn aqui, e aí, é claro, começa todas aquelas coisas, tem os direitos trabalhistas do brasileiro que a gente não gosta, mas quanto de incentivo vocês vão poder nos dar? Porque a gente precisa de mais energia, daí vem é uma coisa tão mirabolante. Acabou, assim. Exato. E aí fica aquela coisa assim, aí eles começam a vender, bom, a gente vai ter Belo Monte, e aí vai ter não sei o quê, vai ter isso, vai ter aquilo, e aí começa uma politicagem, porque como tu não tem uma continuidade dos projetos, como é tudo mudando, tu precisa fazer uma coisa muito grande. E aí quando essa coisa muito grande não funciona, é uma falha muito grande, né?
Então, o projeto, essa da Foxconn, esse trabalho com os tablets, que até algumas escolas receberam tablets para professores, né? Acabou sendo uma coisa assim, tão mirabolante que, assim, 10% de chance de dar certo, e se der errado, quanto tempo a gente perdeu discutindo isso, né? Ao invés de estar olhando as pequenas práticas, né? Então tá, pessoal, olha aí, ó, tem dois convidados de gabarito. Meu Deus do céu, olha, dois convidados de gabarito, os caras sabem muito sobre essa questão das novas tecnologias. Pode ter certeza que os meus dois convidados não têm o selo de veracidade Decotelli. Isso eu posso garantir, que eles não têm o selo de veracidade Decotelli. Doutorado lá fora, hein? Não tem nada. Um tá fazendo doutorado, vai defender a tese, o outro tá O fazendo Lucas depende agora, mês que vem, agosto, acho. Não acreditem, eles não têm o selo de veracidade Decotelli, tá? Pode ter certeza disso que eu tô falando aqui. Então eu vou encerrar o bloco. A gente tem que quebrar o gelo um pouco, né? Então, vou encerrar o bloco aqui com um clássico do Gilberto Gil, que é Aquele Abraço. Então fique aí com a música Aquele Abraço do Gilberto Gil e daqui a pouco a gente volta com o último bloco. Deixa eu só interromper aqui a gravação. Pronto.